sem tempo pra lamentar. Hoje tem o Galão da Massa de volta ao Campeonato Brasileiro, ainda lambendo as feridas da derrota do fim de semana na Copa Sul-Americana. O Galo pega o Flamengo às 9:30 da noite, como eu disse, muito abalado torcedor, diretoria, jogadores, mas já é um confronto decisivo. No Brasileiro, o Galo também vem de derrota, né, pro Bragantino, 2-0 naquela rodada que havia sido adiada do campeonato. Flamengo, por sua vez, embaladaço, venceu o mesmo Bragantino. Curiosidade, né? O Bragantino foi o último jogo do Galo e também do Flamengo. Só que o Mengão deu serviço, fez 3-0 no Maracanã. Atlético e Flamengo esse ano já se enfrentaram 3 vezes. Primeiro turno do Brasileiro, o Flamengo levou a melhor 1-0 no Maraca. E os 2 jogos da Copa do Brasil, aí deu Galo, né? Eliminando o Flamengo da competição. Detalhe do jogo hoje, Flamengo pode ser campeão. Hoje não, hein, Flamengo? Mas se o Flamengo vencer o Atlético e o Palmeiras perder para o Grêmio em Porto Alegre, o Flamengo será campeão brasileiro pela 9ª vez na sua história. E pode ser o segundo título do Flamengo dentro da Arena MRV, onde o Mengão ganhou a Copa do Brasil no ano passado. Vamos com informações do jogo, hein, Galo? Bora acordar, bora reagir, Galo. Eu sei, tá doído demais ainda a derrota pro Lanús, a perda da Copa Sul-Americana, mas, Galo, pelo amor de Deus, né? Flamengo campeão outra vez dentro da Arena MRV, não dá, né? Não dá. Hoje não, Flamengo. Hoje não, Mengão, eu sou muito mais o Galo. E o Cláudio Rezende tem as informações. É hora de juntar os cacos e não deixar o Flamengo ser campeão dentro da Arena MRV. Cláudio Rezende, um abraço, bom dia. O que faz o Sampaoli para esse jogo, Rezendão? Vamos lá, Thiago. Bom dia a você, bom dia a todos do Rádio Esportes da Itatiaia. O Galo, poucos dias depois, né, da pancada da derrota na final da Copa Sul-Americana, já tem que retomar aí o Campeonato Brasileiro, pega o líder em casa na Arena MRV, e para esse jogo, o Sampaoli, um grande desafio, né, no Atlético é realmente recuperar o psicológico dos jogadores. E teve um jogo fisicamente muito intenso, sob forte calor, no último sábado em Assunção. Foram 120 minutos, porque tivemos os 90 do tempo normal, mais a prorrogação, decisão nos pênaltis. O Galo se preparou muito, né, para o jogo do ano, o jogo da temporada. Como que o time vai reagir? É a grande pergunta para o jogo de hoje, Thiago. Com relação a peças, a jogadores para o jogo, a ausência certa do Igor Gomes, que está suspenso, foi expulso contra o Bragantino no último jogo. Então o Igor Gomes, que fez uma grande partida, né? Foi um dos melhores do Atlético naquele jogo da final, está fora hoje. E tem os jogadores também que saíram reclamando de dores musculares. No caso do Alan Franco. O Alan Franco não deve jogar, porque fez um esforço muito grande para estar na final. E quando ele deixou o campo, saiu mancando bastante, né? Com dores ali na região do quadril. Hoje ele tinha lesão, fez o máximo para jogar, então o Alan Franco não deve jogar hoje. E o Rony também virou preocupação, não treinou ontem, também com um problema físico o Rony. Quem saiu do campo no sábado, foi substituído também com problema físico, foi o Arana. Só que no caso do Guilherme Arana, Thiago Reis, ele treinou ontem, normalmente. Aí vamos ver se o Sampaoli vai utilizá-lo ou vai escolher o Caio Paulista, porque também tem a questão física para o jogo de hoje. Jogadores que estiverem mais inteiros fisicamente deverão ser os escolhidos aí pelo técnico do Atlético. Muita coisa aconteceu nos últimos dias, né, Thiago? Teve a questão fora de campo aí com o Lianco. O Lianco tá impossibilitado de jogar, tá com uma lesão recente, cirurgia no tendão de Aquiles, mas acabou virando assunto aí nos bastidores do Galo, principalmente ontem. Ele fez um vídeo inicialmente falando do ocorrido lá, na discussão com torcedores. Jogadores do Atlético estavam também na arquibancada ali, né? Então, teve esse problema, Thiago. Mas à noite o Lianco postou dizendo, né, que a família dele toda atleticana, que ele tá vivendo esse momento aí, que não queria terminasse assim. Aí o torcedor ficou naquela dúvida. Terminasse o quê? Tá saindo do Galo? Depois ele apagou a rede social dele.
Então, eu creio que ele não queria interromper essa comunicação direta que tem, né, o jogador hoje pelas redes sociais com o torcedor. É bom lembrarmos que o Lianco tem contrato longo, Thiago, e machucado até o meio do ano que vem, né? Então nem poderia sair do Atlético assim, não tem uma transferência a ser feita. Ele está precisando se recuperar fisicamente. E eu acho que, na verdade, né, Thiago, fez bem aí de dar uma parada, um tempo nas redes sociais, porque o cara de cabeça quente, nesse momento, acaba sendo até pior, né, Thiago? Dá uma segurada, né? É preciso pontuar algumas situações nesse caso do Lianco. O primeiro deles é o direito que ele tem de não ter a rede social. Ele pode ter, pode não ter, isso é um problema dele. Ah, mas o personagem, mas a postura dele. É direito dele. Não está lhes fazendo bem? Não quer ter rede social? Ok, pronto, acabou. Primeiro ponto. Segundo ponto, o vídeo que ele fez. Eu, particularmente, achando que o Atlético tem uma diretoria de comunicação muito competente, um departamento de comunicação competente, imaginando que o Lianco tem uma assessoria, ele poderia e deveria ter se assessorado melhor para fazer o vídeo. Você vê que é um vídeo de improviso ali, ele na Cidade do Galo, parece, ele abre ali a câmera e grava. Acho que isso não condiz com um jogador do porte do Lianco e do porte do Atlético, que até depois teve o vídeo do Paulo Brax. E eu repito, você pode concordar com o que ele falou, não concordar, gostar ou não gostar, mas o direito de falar ele vai ter pra sempre. E esse direito, eu que tô na zona mista, eu cobro quando o jogador não fala, elogio quando fala, então eu mantenho a minha coerência. Quando o cara fala, eu acho importantíssimo, você gostando ou não. Achei importante o Paulo Brax falar, achei que poderia ter sido em coletiva, né? Mas como tá muito em cima do jogo, também dá pra entender. Agora seria interessante que o Lianco fizesse, se quisesse falar, um vídeo talvez numa outra condição. Mas respeito e repito, acho importantíssimo sempre o direito que todo mundo tem de se comunicar. Dito isso, Nath Fiuza, pra mim a grande culpada, Vini Andrade, também nosso comentarista no Rádio Esportes, desse BO todinho é a Copa Sul-Americana e, claro, a Conmebol, que é a promotora do evento. Um absurdo você colocar jogador de futebol no meio da torcida. Um absurdo. Ali esteve perto de acontecer uma tragédia, meu amigo. Um torcedor avançar no jogador, um jogador avançar, um segurança. Gente, um absurdo, uma vergonha, um estádio que não tem condição de receber, um camarote que não tem uma cabine para colocar comissões técnicas. Isso não vale só pro Atlético não, porque os do Lanús, Cláudio, você estava lá, também estava no meio da torcida. É uma coisa inacreditável para uma final, né? Não, meu amigo, você não sabe o que acontece do jogo, um cara Exatamente. Faz um gol contra lá, perde a turma, que isso? Sabe assim, é um vexame da Conmebol expor os principais atores do espetáculo no meio disso. Um erro assim, vergonhoso, crasso, e que eu espero que o Atlético se manifeste junto à Conmebol, aquele absurdo que foi cometido na decisão, mas em se tratando de Conmebol também, né, Nath Fiuza, a gente pode entender, fazem coisa muito pior. Ô Nath, sobre o Lianco, a turma achou que ele tinha encerrado a passagem pelo Galo, né, Cláudio? Mas era encerrando a rede social. O Instagram. Como é que fica pra ele voltar, né? Não vai ser o caso hoje. Tem ambiente ainda pro Lianco, mesmo pro... O Biel, rapaz. Pô, porém, tem que falar baixinho o nome dele. O Biel, Nath. Como é que fica daqui pra frente? Bom dia, Nath. Bom dia, viu, Thiago? Um abraço a você e a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes, também Vinícius Cláudio Rezende. Então, essa situação do Lianco, o torcedor do Atlético tem um carinho, gosta muito do Lianco, né? Porque ele representa aquele jogador raçudo, aquele jogador de muita entrega dentro do campo. E, para além disso, o Lianco é um bom zagueiro, na minha opinião, é o melhor zagueiro que o Atlético tem no elenco atualmente. Não acho que ele seja um jogador descartável. Até porque tá machucado, vai ter tempo suficiente aí para se recuperar, para colocar a cabeça no lugar, para reconquistar também essa confiança daqueles torcedores, né, que ficaram chateados, e acho que aqueles que ficaram com razão, mas acho que nada que não possa ser resolvido com dedicação, com trabalho, com empenho, com paciência e, repito, com cabeça no lugar. Eu acho muito complicado essa situação de você querer
dosar a dor, o sofrimento, a raiva, o nervosismo do outro. Cada um sente de uma forma. E o torcedor, a partir do momento que ele está na arquibancada, ele está no lugar dele para se manifestar. Então foi lamentável o que aconteceu, da postura do Lianco, de outros atletas, assim como é lamentável o que você citava. Eles não poderiam estar ali compartilhando o mesmo ambiente. A gente sabe o tamanho que é aquele estádio, né? Uma falha da Conmebol. Claro, as delegações tinham que ter um lugar adequado para assistir ao jogo, até por causa disso, né? Porque é um jogo de muita emoção, um jogo que tudo pode acontecer. Então você tem que prever ali algumas intercorrências, alguns problemas, e isso não foi previsto pela Conmebol. Mas eu acho também que o Lianco, assim, mesmo no vídeo em que ele se retrata, ele fica de alguma forma querendo se justificar e querendo de novo ensinar o torcedor a torcer. E eu não gosto disso. Eu acho que agora, se ele acha melhor ficar afastado das redes sociais, que bom, e que, como eu disse, que ele trabalhe para reconquistar a confiança, o carinho desses torcedores, e vai reconquistar isso se trabalhar e voltar a jogar bem. Ô Vini, quero também ouvir a sua opinião e pensando, né, na influência que tudo isso pode ter no jogo de hoje. Daqui a pouco o Cláudio vai falar da venda de ingressos. Tô curioso, o Galo lançou promoção, compra um, leva outro. Mas não tá fácil, Vini. O astral tá lá embaixo e não poderia ser diferente, né? Bom dia, Vini. Bom dia, Thiago. Bom dia aos amigos, a todos que estão ligados no Rádio Esportes. É um jogo que não deu tempo ainda de estancar as feridas. Elas estão muito abertas, tanto por parte do elenco quanto por parte dos torcedores. Até por isso, acho que é até difícil, né, cobrar, não tem coragem aqui de falar, torcedor tem que ir no campo hoje, cada um reage de uma forma. Tem torcedor que não quer ver o jogo do Atlético mais no final da temporada, porque tá muito machucado. Outros reagem de outra forma, vão lá porque amam o clube, estão na bronca, chateados com o time. Isso não faz ser mais atleticano do que o outro. Cada um tem sua forma de agir, de pensar. Mas é um jogo que é impossível o Atlético entrar em campo 100% recuperado, esquecer do que passou. Ano passado, depois da perda do título da Libertadores, o Atlético correu muito risco de rebaixamento. Lembro que na sequência teve o jogo contra o Vasco, que foi melancólico, que culminou com a saída do Gabriel Milito, e aí foi para a última rodada correndo um risco de rebaixamento contra o Atlético Paranaense. Um jogo que foi sem torcida, mas foi muito tenso, que o Galo fez um gol no rebote de pênalti com o Rubens e acabou se safando. É um jogo que hoje, a escalação, por exemplo, ela passa muito pelo aspecto mental e físico. Físico porque o Atlético jogou 120 minutos. Então vem de um desgaste muito grande. Um jogo que foi sábado, o tempo de recuperação é muito pequeno. E eu acho que o maior desgaste é o mental. E isso tem que ser considerado na escalação do time. Tá até pensando nisso, é muito importante. A mais ainda hoje, o Atlético não sair atrás no placar, porque para um time que já está com a confiança abalada, você começar o jogo perdendo, fica muito difícil buscar uma reação. E tem alguns objetivos ainda, né, em mente para esse final de temporada. Pensando no jogo de hoje, evitar um título do Flamengo, que é um rival, e o Flamengo comemorar mais um título na Arena MRV seria ruim pela zoação, pela história toda. O Atlético tem ainda que eliminar qualquer risco de rebaixamento, ainda que ele seja mínimo, mas matematicamente tem que evitar qualquer chance que isso possa acontecer. E quem sabe ainda sonhar com uma vaga para pré-Libertadores. Mas o fato é que o jogo de hoje, impossível desvincular do que aconteceu sábado, que foi realmente uma pancada muito forte. Deixa eu trazer também a opinião de quem esteve em campo, né? Você, Marques, obviamente na carreira já teve altos e baixos, sabe exatamente o que está se passando na cabeça dos jogadores do Atlético. Queria a sua análise e o peso que tem isso também, né? O fato do Flamengo hoje poder ser campeão na Arena, já imaginou, cara? Não é possível. 2 vezes Flamengo campeão na Arena MRV, hoje não, Flamengo, hoje não. Já vamos com as informações também do Flamengo, mas primeiro você, Marques, o peso de tudo isso na cabeça dos jogadores, na visão de quem esteve, de quem vivenciou esse outro lado, o lado de quem esteve de fato dentro de campo. Olê, Marques, fala comigo, bom dia. E aí, Marques? Fala, Thiago. Ótimo dia para você, amigo, e a todos que nos acompanham ao vivo aqui na Itatiaia. Bom, após apenas 2 dias, Thiago, da grande decepção vivida em Assunção e ainda tentando de alguma forma curar as feridas, o Atlético entra em campo para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo pode na nossa casa hoje cantar é campeão. E, meu velho, eu acho que essa tem que ser a grande motivação, a grande mobilização dentro do clube. Aqui na nossa casa, não.
E o futebol, Thiago, ele te dá sempre uma nova oportunidade. Imagina, apenas após 2 dias, os atletas tendo a oportunidade de dar a volta por cima. É nisso que a turma tem que se motivar e se agarrar. O Atlético tem, na minha opinião, 2 opções de conduta para a sequência não só desse jogo, mas da temporada. Ou eu mergulho de forma profunda nessa tristeza e dor vivida no último sábado, ou eu me encho de orgulho e coragem para encarar esse tradicional rival e jogar com muita luta. Eu prefiro sempre a segunda opção, Thiago. Lutar com coragem é o que é a tradição deste clube. Mais tarde estaremos todos lá torcendo para mais uma reviravolta atleticana. Que os atletas se enchem de orgulho e dê logo uma resposta à torcida atleticana contra esse tradicional rival. Um forte abraço a você, meu velho. Ótimo dia a todos. Valeu, Marques. Estaremos juntos, hein? Olha aí, transmissão da Itatiaia. Hugo Sérgio, narrador que é nosso. Marques, Olê Marques, vai estar junto com a gente lá na Arena MRV. Não é fácil não, mas o Marques disse, você tem 2 caminhos na vida, né? Ou vai sentar e chorar, ou bora pra cima. Sempre há um outro dia após a tempestade. Hoje tem o Atlético contra o Flamengo, 9h30 da noite. Previsão de chuva em Belo Horizonte nesta terça-feira. Ô Cláudio, vida do atleticano hoje não tá fácil não. Quem for ao campo é aquele apaixonado que não desiste nunca, Rezendão. Como é que tá a procura do ingresso, Cláudio? Olha, Thiago, neste momento 11 mil ingressos comercializados para o duelo entre Atlético e Flamengo. Mas conta a torcida do Flamengo? Conta a torcida do Flamengo. São pouco mais de 2 mil flamenguistas, né? Ali no setor visitante. Esses ingressos para a torcida do Flamengo, como você já destacou antes do intervalo, os ingressos do Flamengo estão esgotados, né, Thiago? Exatamente. Agora, o torcedor do Galo tem 2 setores que não vão ser abertos hoje. O Inter Oeste e também o Inter Norte. Do setor lá superior da arena, né, Thiago? Então, 2 setores hoje estarão fechados. Tem ingresso a partir de R$ 24,90 aí para sócios Galo na veia. Mas hoje, como você destacou, né, Thiago? Esses 11 mil, né? Tirando os flamenguistas, teremos aí 9 mil atleticanos, guerreiros, né? Guerreiros que vão hoje na Arena MRV acompanhar o Galo depois da pancada do sábado. Tem gente que não chegou até agora do Paraguai, né? Já tem outro jogo pro torcedor estar presente. Ô, Cláudio, tem uma promoção também, não tem? Compra um, ganha outro, não tava rolando isso? É o do voucher, né? Do ingresso para o torcedor do Atlético, foi liberado ontem, né? O voucher com 50% de desconto, o que o Galo já tinha feito, né? No segundo ingresso, você compra o seu, ganha desconto no segundo, mas mesmo assim, em outros jogos a procura aumentou bastante, Thiago. Para o jogo de hoje, não creio que a gente vai ter aí, não vai chegar a 20 mil, acho difícil chegar. Ah, não, 15 mil hoje é para se comemorar. Flamengo vem forte, e o Galo? Qual o time do Atlético pro jogo, hein, Cláudio? Vamos lá, Thiago, ele não tem o Igor Gomes, como destacamos há pouco, tá suspenso. Alan Franco não deve jogar também, por conta da questão das dores do quadril, né? Ele saiu bem desgastado do sábado. Vamos com o campinho do Galo, quem tá no YouTube, quem tá no rádio, eu vou falando aí o provável Galo. Everson, a linha de defesa ele pode mantê-la com o Juan, Vitor Hugo e Alonso. Na vaga do Alan Franco, deve ir o Fausto Vera com o Alexander. O Alexander que não começou o jogo também, esses 2 não foram titulares no Paraguai, mas devem ser, hoje, vão formar dupla de volantes. Fausto Vera e Alexander. Na esquerda, deixa a dúvida. Vai o Arana ou pode o Caio Paulista? O Arana saiu bem desgastado do jogo. Na ala direita, o Scarpa com o Bernardo e Dudu, Hulk e Rony. O Hulk, Thiago, até eu imaginava que poderia não começar o jogo, né? Porque foi um desgaste muito forte pro Hulk. Ele perdeu o pênalti, saiu muito abalado do jogo. Agora o Rony tem problema físico. Então eu deixo essa dúvida no ataque. Será que vai com o Hulk mesmo? Se não for o Hulk nem o Rony, aí é um problemão, né? Porque o Sampaoli não vem escalando o Reinier nas partidas. E ele também não creio que vai pôr o Biel pra jogar hoje, né, Thiago? Então fica essa dúvida lá no comando do ataque do Galo. Ô Vinícius Andrade, é um time desfacelado emocionalmente, né? Um time que no psicológico tá arrebentado, tem que encontrar forças para pegar o virtual campeão brasileiro, né? O próprio técnico do Palmeiras já jogou a toalha dizendo que o Flamengo é o campeão. Quer dizer, não tinha um cenário pior para esse Atlético e Flamengo
pro time do Galo e como montar a cabeça do São Paulo fervendo, em especial o ataque, né? Meu Deus do céu, Vini! É difícil montar o time hoje, porque tem que levar muito em conta a questão física e a questão emocional. O desânimo do torcedor é muito pela perda do título na Sul-Americana, mas muito também pela campanha medíocre do Atlético no Campeonato Brasileiro. Pelo segundo ano consecutivo, que o Atlético flerta mais com a parte de baixo do que com a parte de cima da tabela. Porque se o Atlético tivesse muito vivo ali na parte de cima, brigando por uma vaga direta para a Libertadores, eu acho que o torcedor compraria mais a ideia, estaria mais animado, mais mobilizado para poder empurrar o time. Mas não é o caso, né? O Atlético hoje é meio de tabela e ainda tem um certo risco aí de rebaixamento, ainda que seja mínimo. Pensando na escalação, se não der para Rony e não der para Hulk, porque o Hulk jogou 120 minutos, né? Para um jogo que foi sábado, o jogo de hoje, terça-feira, pouco tempo de recuperação, eu acho difícil ele começar. Eu acho até que ele pode colocar o Bernard como um falso 9, como ele fez contra o Independente Del Valle. E aí o Scarpa jogaria por dentro, como meia, e aí quem seria o ala pela direita? Talvez o Natanael, que não me agrada tanto, não tem ido bem, realmente não encaixou, mas aí é por falta de opções mesmo, né? Por falta de alternativas. Não acho que tem como fugir muito disso. O meio de campo, realmente, eu iria com o Fausto Vera e o Alexander. O Alexander, para mim, só não foi o titular por uma questão física também, no jogo contra o Lanús. Mas dá para dizer hoje também, viu, Thiago, que o Igor Gomes é um desfalque de peso. Ah, o Igor Gomes, sim, porque tem sido um dos melhores jogadores do Atlético na era Sampaoli. E, para mim, foi o melhor do time no jogo contra o Lanús. Ô, Nath Fius, a escalação do Atlético, ela também passa muito em função do que o Flamengo vai apresentar. O Pedro Abílio vai chegar já já com as informações, mas eu acho que hoje é aquele jogo para tentar anular possibilidades do time do Flamengo, hein, Nath? O grande problema, né, ô Thiago, é que independentemente do time que o Flamengo colocar em campo, a gente sabe que vai ser um time muito forte tecnicamente e um time muito mais forte e confiante do que o time do Atlético. Afinal de contas, aqueles jogadores que forem escolhidos, alguns ali talvez que não são os titulares absolutos, né, por causa da final da Libertadores no sábado, eles vão estar em campo para garantir um título de Campeonato Brasileiro. Acho que não precisa motivação maior do que essa. Então, o desafio do Atlético é gigante. Pelo que parece, o Felipe Luiz não vai mudar o time todo, não. Pode ser que talvez o Arrascaeta não comece, mas aí se você tem lá o Cebolinha lá na frente, né? Um jogador que tem crescido nesses últimos dias, nessas últimas semanas, é muito forte. Se ele opta pelo Bruno Henrique, que geralmente é reserva para começar, a gente sabe muito bem da força, das características, da velocidade que ele tem. Se ele não optar pelo Arrascaeta, tem o Carrascal, que é outro cara muito forte também, né? Ele pode colocar o Saúl nesse meio campo no lugar do Jorginho, que é outro cara também com muita qualidade no passe, na transição ofensiva. Então vai ter que ser um Atlético muito ligado no jogo, pressionando, né, com muito mais intensidade do que já apresentou em outros jogos desse Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que a parte física é algo importante sim a ser considerado, como o Vinícius pontuava no caso do Hulk, né, são 120 minutos, então talvez de fato ele não consiga, mas não acho que é momento para omissão. Todos aqueles que estiverem bem fisicamente, prontos para o jogo, têm que jogar. A torcida merece, no mínimo, essa atitude de respeito com os principais jogadores em campo, buscando essa vitória, evitando um título do Flamengo dentro da Arena MRV, que talvez para esses jogadores não faça a diferença, mas para o torcedor do Galo eu tenho certeza que faz, para tentar dar uma resposta positiva e amenizar de alguma forma o que aconteceu no final de semana. Boa, Nath Fius, a opinião da Itatiaia para você. Hoje tem o Galão da Massa na Arena MRV. Programação do Galo. Vida do Atlético tá fácil não, hein, Rezende? É isso aí. Os jogadores agora chegaram, né, pra concentração, tá tendo um almoço e como o jogo é 9h30 da noite, Thiago, o Atlético deve chegar na Arena MRV por volta ali de 8 horas, com a saída do CT às 7 para esse jogo aí. Hoje contra o Flamengo, valendo pro Galo. Voltar a vencer no campeonato para ainda manter a chama acesa de um G8 e evitar principalmente, né? O torcedor do Galo hoje quer evitar o título do Flamengo na Arena MRV. A gente vai acompanhar tudo direto já da Casa do Galo, Thiago, na turma do bate-bola hoje, às 6 da noite com o nosso timaço. Boa, Cláudio Rezende, fica o convite pra você, turma do bate-bola, João Vitor Cirilo, na sequência, 8 horas da nossa jornada com o Hugo Sérgio, com o Lê Marques, presença ilustre, o ídolo Marques, pra também dar aquela força pro Galo no Campeonato Brasileiro.